Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à live aqui. Demorei um pouco para fazer essa live, mas a gente está com uma proposta nova de fazer mais lives, né? Ter um conteúdo mais frequente. Né? Eu falei que a gente ia começar às 10 horas, está um pouquinho atrasado, mas em algum lugar do mundo já são 10 horas, e são 10 horas agora, né? Então a gente não está atrasado em algum lugar do mundo, só no Brasil que a gente está atrasado. Tá? E é normal no Brasil, principalmente em Belém, as pessoas chegarem atrasadas nos locais, tá? Então a gente vai falar sobre enxerto gengivais, o início de um assunto que é vasto, na verdade, a gente poderia falar 10 horas sobre enxerto gengivais, diversas técnicas, mas o meu intuito não é colocar na cabeça de vocês: eu estou fazendo a técnica. Hoje eu vejo muitos alunos falando assim: professor, você está usando a técnica de quem? De Zucchelli, das pessoas mais famosas. Eu acho assim, é interessante a gente saber, lógico, de onde vem a técnica, quem criou essa técnica, mas muitas são alterações de um procedimento básico, né, que todos podem fazer. Mais importante do que a gente saber nome de técnica é saber atuar, é saber quando utilizar cada tipo de técnica, às vezes juntar 2 ou 3 tipos de uma técnica para que a gente possa ter um resultado melhor no nosso dia a dia no consultório, tá? Então, vamos começar falando aqui para vocês o porquê a gente fazer enxerto gengivais. A gente precisa saber indicar corretamente quando for usar um enxerto gengival. Isso é importantíssimo, tá? Porque hoje, diariamente, eu recebo mensagens no WhatsApp, as pessoas me perguntando: e aqui, Brilhante, dá para fazer? Não dá? É indicado? Não é? O que a gente consegue? Até onde a gente vai conseguir recobrir? Então, está faltando o quê? Criar uma lógica, né, de indicação de tratamento. Tá? Então, a gente vai ver aqui a etiologia da recessão, da retração gengival. Então, hábitos de escovação são muito frequentes. Tá? Muitas vezes a gente indica, tem gente indicando muito enxerto gengival, quando às vezes é melhor a gente alterar hábito do paciente. Como? Vamos dar uma escova mais macia para esse paciente, vamos trazer ele para o consultório e dizer assim: escove na minha frente, para a gente saber se ele está escovando direito. Né? Tem pessoas que não têm paciência para escovar, usam escovas muito duras, fazem muita força no hábito de escovação. Então a gente precisa melhorar esse hábito de escovação, mudar a cabeça do paciente. Tá? E a gente vai pensar assim: é muito mais fácil indicar um enxerto gengival, com certeza. Mas se a gente não alterar o hábito do paciente, a gente pode voltar, lógico que é mais raro, mas pode voltar a ter uma retração gengival. Tá? Então a primeira coisa, hábitos de trauma, né? Traumáticos, escovação, a gente pode ter a utilização de substâncias abrasivas. Hoje no mercado a gente tem uma quantidade vasta de cremes dentais, né? E muitos têm abrasivos, principalmente aqueles que têm whiteness. A gente vai ter uma grande quantidade de abrasivo lá. Pode ser um trauma também, tá? Um trauma químico, tá? Que pode trazer uma retração gengival. Angulação de dente ou anatomia de dente pode também levar a retrações gengivais. Por exemplo, nós vamos ter aquele canino, né, que é um dente volumoso, um 13, 23, tá? A gente vai ver muitas vezes canino, por ser triangular, por ser volumoso, com uma retração gengival. A partir de uma certa idade, 30, 29, 30, 35 anos, a gente vê o paciente começando com aquela retração gengival. Tá? E se ele tiver associado com um hábito de escovação, né, agressivo, isso aumenta a retração gengival. Outras situações, como o acúmulo de biofilme. A gente sabe que o biofilme vai induzir inflamação gengival, né, vai induzir contaminação, e pode levar à retração gengival. Então a gente precisa ter aquele paciente com equilíbrio e saúde periodontal. Não adianta a gente indicar um enxerto gengival se o paciente não está higienizando bem, tá? Não adianta a gente indicar
um enxerto gengival se a gente ainda tem cálculos, se a gente tem biofilme recorrente lá, certo? Agora, também, muitas vezes, a gente vai ter aquele paciente que a gente já conseguiu, dentro de uma terapia de raspagem, né, trazer ele para a saúde periodontal, mas mesmo assim ele está acumulando alimento lá naquela retração, tá? Pode ter um degrau da junção amelo-sementária para a raiz e esse degrau acumula um pouco de alimento lá e leva a retração gengival, a gente não consegue vencer ela. Então, nesses casos, a gente vai associar terapias, né? Diminuir aquele degrau, seja com restauração, seja com desgaste, para deixar ele mais arredondado, e aí, junto com isso, fazer uma terapia de enxerto gengival, certo? Outra coisa que pode levar a retração gengival é a movimentação ortodôntica. Então, hoje, a gente vê muitos profissionais mudando a cabeça. Antigamente, a gente recebia muito paciente que finalizou o tratamento ortodôntico, está com retração gengival e vai para o periodontista para fazer recobrimentos. Só que muitas vezes a gente vai ter que fazer recobrimentos múltiplos, tá? Porque aquele paciente que tem biotipo fino e vai fazer um tratamento ortodôntico, ele vai ter retração gengival. Isso é uma coisa óbvia. Mas a gente achava antes que só podia tratar depois do tratamento ortodôntico. Hoje a gente vê que não, né? Muitas vezes a gente vai receber o paciente que tem biotipo fino, vai fazer o uso de aparelho ortodôntico antes do tratamento ortodôntico fazer enxerto gengival. Porque se ele muda o biotipo, ele pode até ter retração gengival, mas essa retração gengival é menor e esse número de retrações também é menor. Então, em vez de a gente pegar um paciente com retrações múltiplas, a gente vai ter uma retração no canino, no premolar, às vezes nos incisivos centrais, diminui muito a probabilidade dele, e aí a gente vai precisar fazer só pequenos retoques, fica muito mais fácil de trabalhar, certo? Então a gente tem que mudar um pouco o pensamento, sair um pouco da casinha, né? Pensar fora da caixinha aí, para a gente poder ter uma resposta melhor, né? Ter um resultado mais esperado, mais fácil e mais recorrente, né? Não é acertar só uma vez, é acertar todas as vezes ou na maioria das vezes que a gente está indicando esse tratamento. Então vamos pensar aqui alguns fatores como se o paciente não tem mucosa queratinizada, ou seja, se não tem mucosa queratinizada, biotipo fino, tá? O paciente está com trauma, seja ele de escovação, seja um hábito parafuncional, né? Roer tampa de caneta, sei lá, alguma coisa do tipo. Se ele tem angulação, né, de raiz fora do arco, então ele tem um apinhamento, ou ele tem um canino muito proeminente, está até dentro do arco, mas ele é muito volumoso para o vestibular, certo? Se ele tem inflamação induzida por biofilme, tá? E se ele tem também, às vezes, inserções de freios ou de bridas, isso pode trazer uma retração gengival. E aí a gente vai pensar que muitas vezes os pacientes, se a gente for começar a ver, muitos pacientes têm tudo isso junto, tá? Porque um leva ao outro, certo? A gente não vai ter, muitas vezes não vai estar isolado. Difícil você pegar um caso isolado. Ah, vou ter retração porque tenho uma raiz muito proeminente. Não, isso não acontece. Geralmente a gente vai ter 2 ou 3 situações juntas ou até todas juntas. É capaz também, certo? Então, primeiro a gente precisa entender como e quando indicar. Por que acontece? Fator etiológico, como resolver. E a gente vai ter uma resposta muito mais fácil, tá, no nosso tratamento. Então vamos lá, falei para vocês de biotipo fino, certo? Então a gente vai ter aqui um caso, essa demonstração aqui do Joly, do livro do Joly de 2010, que ele dividiu aqui o biotipo em 3 tipos: espesso, intermediário e fino, tá? Mas no nosso dia a dia, às vezes é muito difícil a gente dizer assim, esse biotipo é intermediário. A gente fica muito em dúvida, então a gente vai pensar assim, tá na dúvida, vai para o biotipo fino. Meu biotipo é fino.
Porque o espesso a gente sabe que ele é espesso, o intermediário a gente tem dúvida, então a gente vai pensar que ele é fino. Tá? Então a gente pode ver aqui, biotipo espesso, nós vamos ter uma sondagem, essa sondagem está em 3 milímetros, tá? Ok? E aí a gente vai ver, no intermediário, a gente também tem uma sondagem entre 2 a 3 milímetros, tá? Desculpa, no biotipo espesso a gente vai ter 1 ou 2 milímetros, tá? No biotipo intermediário, 2 a 3, e no fino a gente vai ter 3 ou mais, né? Aí a gente já percebe o que? Retração no biotipo fino. Pode ser que não tenha retração no biotipo fino, né? Mas a gente vai ver transparência da sonda, né? A gente vai ver algumas coisas que vão nos caracterizar como fino, tá? O intermediário, às vezes, tem paciente que num dente tem biotipo intermediário, no outro tem fino. Então a gente vai dizer que ele é fino, tá? Vai achar que ele vai entender que ele é fino, tá bom? Outra coisa que a gente tem que ver é o padrão ósseo, tá? Do biotipo, tá? Não pensar só em biotipo gengival, tem que pensar em biotipo ósseo. Então a gente vai ver aqui, no biotipo espesso, nós vamos ter o quê? Um tecido gengival ainda sobre a coroa do dente. Então tem coroa escondida aqui, certo? A gente pode indicar um tipo de cirurgia que não é de enxerto, tá bom? No intermediário, a gente vai ter uma gengiva, tá? Geralmente junto com a junção amelocementária. Então não tem dente escondido, mas muitas vezes o espaço biológico ainda está. A gente tem 2 milímetros, 1 milímetro de espaço biológico, tá? E, ou seja, distância entre junção amelocementária e crista óssea, tá? Entre 1 ou 2 milímetros, ok? No biotipo fino, nós vamos ter o quê? Uma sondagem maior, né? Às vezes retração gengival, e aí o espaço biológico, distância entre junção amelocementária e crista óssea, vai estar entre 3 milímetros ou mais, tá bom? Então, a gente tem que pensar, analisar em que classe o nosso paciente está, e aí pensar o que fazer com ele, tá? Então, algumas soluções seriam aqui, biotipo espesso, de pensar numa gengivectomia, numa gengivoplastia, tá? Não vou entrar no mérito se é gengivectomia ou gengivoplastia, que isso é outra aula, e aí depois a gente fala sobre isso, tá bom? Até falar que no sorteio, muitas pessoas falaram assim, quero ter aula sobre gengivectomia, gengivoplastia, enxertos gengivais, enxertos ósseos. Vou falar de todos esses assuntos aqui, tá? Mas eu vi o que foi mais votado, que foi enxertos gengivais, e a gente está começando por ele. Tá? E depois a gente vai pegar os outros que falaram e vamos falar também aqui, vamos dar aula de 1 hora e meia sobre o assunto. Tá? E vocês podem também comentar, né, gente? Comenta aí, eu quero aula de tal coisa, certo? Quero aula sobre fluxo digital, sei lá, quero aula sobre plasma gel. A gente vai montando aí de acordo com o que vocês querem. Voltando aqui para a aula, biotipo intermediário, a gente pode trabalhar com enxertos gengivais, tá? Ou, muitas vezes, a gente pode só ter reposicionamento de retalho, não trabalhar com enxerto, certo? Esse biotipo, ele permite que a gente reposicione retalho, mesmo que tenha uma retração gengival. E a gente vai ter um recobrimento radicular, ok? Já no biotipo fino, a gente precisa fazer enxerto gengival, tá? E tem uma linha, né, de pesquisadores que associa a enxertos ósseos. Ou então tem um pessoal que só faz enxerto gengival se usar alguma coisa associada, né? O que é isso? Uma matriz, né, de esmalte, o Endogain, que faz sucesso aí, né, para ajudar a inserção de fibras do ligamento periodontal. Tá? Não vou entrar no mérito se usa, se não usa, ou mais para frente a gente pode comentar. Hoje é uma aula mais básica, mas o importante é que a gente pode ter sucesso usando a matriz de esmalte, né, usando o Endogain, ou não usando o Endogain, só fazendo enxerto gengival. Mas também o sucesso está diretamente relacionado com que tipo de retração nós vamos ter, qual é o tipo de paciente, qual é o tipo de retração, qual é o fator etiológico, né? Não adianta a gente fazer diversos enxertos gengivais com o melhor material do mundo se a gente não muda o fator etiológico,
né? E aí a gente entra no mérito também. Trauma de oclusão pode causar retração gengival? Tem pessoas que dizem que não, que isso é um absurdo. Não tem nada a ver trauma com retração gengival. Outras pessoas acham que tem. Né? O que eu posso falar para vocês é que a minha experiência, né, e a literatura que eu leio se você faz enxerto gengival, tem um biotipo espesso, tá? O paciente tem trauma, tem contato prematuro, ele tem menor risco de ter retração novamente, de ter uma recidiva. Mas pode acontecer, tá? Não vai escapar disso, tá? Porque se até a pedra fura com a água constantemente, por que a gente não vai ter uma retração com aquela carga todo dia naquele dente, mais do que nos outros? Tá? Então, alguma coisa para a gente pensar para o futuro aí, pesquisar um pouco mais aí também, certo? Outra coisa que a gente tem que saber é conhecer a retração. Já tenho falado em alguns vídeos sobre retração, sobre classificação de Miller, né? Hoje, com a nova classificação das doenças periodontais, também sugeriu uma mudança da classificação, né? Mas ficou um pouco mais completa. Porém, a de Miller é o básico, a gente pode saber muita coisa só classificando na classe de Miller. E muitas vezes a gente tem também dificuldade de saber se é classe 1, 2, 3 ou 4. Tá? Mas Miller dividiu em 4 classes de retrações. O mais importante que a gente precisa saber é que classe 1 e 2 de Miller a gente consegue recobrir em 100% dos casos. Ok? Então é muito bom se tiver classe 1 e 2 de Miller. Tá? Mas vamos entender, a classe 1 de Miller a gente vai ter retração gengival. Essa retração não vai chegar na linha mucogengival, tá? A linha que divide a mucosa de mucosa queratinizada para mucosa alveolar. Chama a linha... essa linha aí de mucogengival, tá? Esse é o nome. Se a gente fizer um raio-x periapical, a gente vai ver que a crista óssea interproximal está íntegra, tá? Isso é importante. Na classe 2 de Miller, essa retração pode passar a linha mucogengival, ela vai chegar até a mucosa alveolar, ok? Mas se a gente fizer um raio-x periapical, a gente vai ver que a crista óssea interproximal continua íntegra. Tá? Então, a gente vai ver que mais importante do que a quantidade de retração é saber se a crista óssea está íntegra. Né? Tecido gengival acompanha osso. Se a gente tem osso em posição, tecido gengival vai estar lá. Se não tiver, tem como conquistar. Agora, se a gente tiver perda óssea... Desculpa aí, galera, acidente ao vivo, tá? Se a gente tiver perda óssea, tá? Voltando aqui, se a gente tiver perda óssea, não vai ter gengiva em posição, ok? Então, mais importante do que a gente saber se tem retração, não tem retração, se tem biotipo fino, espesso, é saber se tem osso ou não tem, tá? Osso interproximal é importantíssimo. Aí nós vamos falar também da classe 3. Qual é a classe 3 aqui? Nós vamos ter essa retração, por exemplo, ela não passa da linha mucogengival, tá? Ah, posso recobrir 100% dos casos. Não. Olha aqui, a gente já tem aqui black space. Black space é um parâmetro para nos dizer que nós temos perda óssea, tá? Tem perda óssea interproximal. Não vamos recobrir 100% dos casos. Ah, então nesse caso eu vou desistir. Não, a gente pode recobrir. Isso é até importante para a gente passar para o nosso paciente, que às vezes ele vem com muita expectativa, a gente vai dizer assim, olha, só consigo chegar até aqui. E até onde eu consigo chegar? Nesses casos, a gente vai ver onde tem osso, a gente vai conseguir recobrir até onde tem osso. Às vezes 1 milímetro a mais. Apesar de que algumas terapias novas têm mostrado assim, avanços, a gente pode conseguir uma mucosa acima dessa retração, dessa perda óssea, mas ainda não tem dados conclusivos. Então, são terapias que estão sendo experimentadas aí com a utilização de alguns biomateriais que podem trazer esse conforto para a gente. Mas até hoje, né, a gente só consegue recobrir até onde tem osso, ok? E na classe 4, nós vamos ter retração que passa da linha mucogengival, mas o mais importante é que nós vamos ter bastante perda óssea interproximal, ok? Então, nesses casos, a gente não consegue recobrir, tá? Nesses casos, a gente não consegue, muitas vezes, recobrir nada, tá? E muita gente vai indicar para extração.
esses dentes. Porém, vou lembrar grandes nomes aí, né, que falam, como o professor Maurício Araújo, né, que falam que não ter osso, né, não quer dizer que a gente vai perder, não ter osso em uma das paredes, não quer dizer que a gente vai perder esse dente, não quer dizer que a gente vai indicar para extração. A gente pode ter um paciente que a gente vai controlar ele periodontalmente, vai controlar a higienização dele e vai salvar esse dente 5, 10, 15 anos. Tá? Hoje eu falo muito de implante, implante é muito bom, é perfeito, é mil maravilhas, mas não é melhor do que dente, gente. Então, às vezes, é melhor ter um dente nessa condição, lógico, que a gente tenta melhorar a biotipo gengival aqui, né, recobrir alguma coisa, tá, vestibular, para não ter tanta raiz exposta, diminuir a sensibilidade. Mas é melhor manter um dente muitas vezes assim do que botar implante, tá? Tem que avaliar muito o paciente, tipo de paciente, principalmente aquele paciente que tem doença periodontal, né? Então, o paciente que ainda não conseguiu chegar em saúde, a gente vai passar para o implante, vai ter um risco a mais, né, de acúmulo de cálculo, ok? E aí vamos hoje basear nosso pensamento basicamente nesses dois pilares, né? O pessoal da internet gosta de falar muito assim, eu tenho 2, 3 pilares importantes para você, engraçado isso. Mas aqui a gente vai falar de pilar também, que são os tipos de enxerto, tá? Então, se a gente conhecer como é a nossa retração, por que ela acontece, né? Os fatores etiológicos, conseguir chegar em saúde periodontal, aí a gente pode pensar em recobrir, tá? Ou não recobrir, só mudar o biotipo, tá? É importante também para trazer saúde e longevidade para o dente, tá? Então a gente pode pensar em ter enxertos pediculados de tecido mole e enxertos livres. O enxerto pediculado é quando a gente vai ter o quê? Uma parte do enxerto ainda ligada ao leito que vai doar. Isso a gente vai ter o quê? Mais nutrição desse enxerto. Então a gente tem uma probabilidade de ter uma qualidade melhor de enxerto. Então a gente está trabalhando, por exemplo, no incisivo central superior, no 11. A gente pode rotacionar um pedículo do pálato, né? Ainda vai estar ligado ao pálato, mas vai se rotacionar para vestibular. Isso é uma situação. Outras situações não são possíveis, né? A gente vai precisar fazer um enxerto inferior. Não dá para rotacionar um pedículo do pálato e botar aqui na inferior. Não vai dar, né? Então a gente tem que fazer enxertos livres, remover totalmente aquele enxerto do pálato e transportar ele para o leito que vai receber. Quer fazer uma parada aí para ajeitar ou tá tudo bem? Então vamos continuar lá, tá? Mas a gente tem que basear o nosso pensamento lá atrás, né? Não temos novidade aqui. Esse é um pensamento que já tem há muito tempo. Então, os enxertos vão estar baseados nisso aqui, tá? Que é uma técnica chamada de técnica de desnudação, tá? Que apareceu em 1962, tá? E o que ele tinha? Qual era o princípio aqui? Quando a gente tinha pacientes com biotipo fino, tá? Que tinham também retrações gengivais, a ideia era sensibilidade aqui, pacientes tinham muita sensibilidade. Não pensava-se em recobrir, não conseguia, não era possível ser recoberta essas retrações. Então o que eles faziam? Removiam completamente uma faixa de mucosa, tá? Seja ela queratinizada, seja ela alveolar, ao redor do dente, removia completamente a mucosa e deixava osso exposto. Hoje isso para a gente é algo que ninguém gostaria de fazer, né? Com conhecimento da infecção, da osteomielite, a gente poderia ter uma infecção óssea aí, tá? Mas isso nos trouxe um conhecimento que quando você tem osso exposto ao meio bucal, a gente vai ter uma reepitelização desse tecido. E quando ele reepiteliza, ele vem queratinizado. Interessante isso, né? Então, se você tem uma faixa de mucosa alveolar, ou seja, você não tem nada de mucosa queratinizada, 0,1 milímetro de mucosa queratinizada, ou seja, não tem, né? E aí você remove completamente aquele tecido gengival, você vai ter osso exposto, ele vai reepitelizar. Quando ele reepitelizar, ele vem com uma faixa de mucosa queratinizada. Se você remover 5, 10, 15 milímetros de altura, você vai ter 5, 10, 15 milímetros de mucosa queratinizada formando,
tá? Isso muda biotipo, tá? Mas muitas vezes não muda volume, tá? Então a gente vai ter uma faixa em altura de mucosa queratinizada, mas não vai ter uma faixa em espessura, ok? E aí a gente vai pensar aqui, né, que esse pensamento vai basear todo o nosso conhecimento. Então vamos lá começar a ver alguns tipos de tratamentos, tá? Antes de pensar em enxerto, a gente vai pensar em retalho, tá? Então a gente pode fazer algumas coisas como retalho rotacional, tá? Então a gente vai ter, vamos selecionar aqui uma retração está em canino, ok? Que é muito comum. Primeiro passo, a gente vai ter que trabalhar esse leito que vai receber o enxerto ou receber o retalho rotacionado. Então a gente vai trabalhar aqui 2 a 3 milímetros para cima da retração, 2 a 3 milímetros para o lado e vamos até a região de papila. Essa primeira incisão, lâmina em 90 graus, arranhando o osso, tá? E aí depois a gente vai remover essa faixa de mucosa, tá? Porque a gente tem um tecido epitelial aqui, a gente tem que deixar tecido conjuntivo exposto. Então vamos lá, uma lâmina, a gente remove aquele tecido epitelial, pode ser com alicate de cutícula, pode ser com tesoura de Goldman Fox, tá? Pode ser até com broca, certo? A gente remove, então aqui a gente vai ter tecido conjuntivo exposto, já está trabalhado o leito que vai receber. Lógico, a raiz vai ter que ser raspada, né, descontaminada. E aí vamos trabalhar para o lado do retalho. A gente pode trabalhar para o lado, certo? Incisão em 90 graus e para cima a gente faz uma incisão relaxante, ok? Para rotacionar esse retalho, a gente tem que dividir ele. Então vamos entrar com a lâmina no sulco aqui, paralelo ao longo eixo do dente, movimentos longos, tá? Lâmina fazendo aquele pêndulo, com muito cuidado, auxílio de uma pinça, dividir no retalho, a gente vai fazer o quê? Dividir o conjuntivo em dois, tecido conjuntivo em dois. Um conjuntivo está ligado ao tecido epitelial e outro conjuntivo está ligado ao tecido ósseo. Esse retalho que vai soltar, conjuntivo epitelial, a gente consegue rotacionar para onde a gente quiser, tá? Mas é uma rotação de tecido pediculado, porque uma parte desse tecido ainda está ligada ao leito que vai doar, tá bom? Vamos rotacionar, ok? Rotacionou, suturamos, tá? Sutura, pode rotacionar para o lado, sutura de uma maneira que fique estável. Mexe o lábio do paciente, se o retalho não movimentar, tá ok. Qual é a coisa mais importante que a gente tem que falar? Importante aqui, primeiro, poxa, brilhante, vai ficar tecido conjuntivo exposto. Não tem problema, tá? Porque com tecido conjuntivo exposto, ele vai reepitelizar e vai queratinizar. Agora, o mais importante dessa técnica é a gente saber o quê? Que biotipo o nosso paciente tem, tá? Se ele tem biotipo fino, a gente não pode fazer isso jamais, tá? Porque a gente vai cobrir o lado que está com retração, descobre o outro lado, a gente vai ter necrose desse tecido aqui e vai levar a retração do outro lado, tá? Você está rindo na sua casa? Pode acontecer e já aconteceu, certo? É bem comum acontecer. Isso porque a gente não identificou que biotipo a gente vai ter, tá? Então a gente precisa saber qual é o biotipo, tá? Então vamos ver aqui outra técnica. Essa técnica chama de dupla papila. Vocês vão ver no livro do Linde lá, um livro bem básico, certo? No Carranza também tem. É uma técnica bem legal de fazer, mas a gente precisa indicar ela também corretamente. Ou seja, biotipo espesso, biotipo intermediário, que a gente vai ter que ter. Então a gente vai ter novamente uma retração no canino, tá? A gente vai trabalhar uma papila ao redor dessa retração, ok? Certo? Com incisão em 90 graus. Dividir retalho também. E aí, une ela no meio com sutura. Qual é a minha dica para essa técnica? Que ela é muito boa, mas como está aqui, ela não vai dar muito certo. Já fiz e errei, tá? Estou falando porque errei, certo? E a gente aprende com nossos erros, tá? Então hoje, se eu for fazer essa técnica, vou passar um ponto, tá? Que pode ser o cochoeiro horizontal, que vai dar a volta por trás do dente, conhecido também como ponto em U,
tá certo? A gente vai passar um ponto aqui na vestibular, vai dar a volta pelo dente, tá? Pela palatina, passa de novo aqui de região interna para a área vestibular e dá um ponto na vestibular. A gente vai dar um ponto que vai abraçar o dente. Por quê? Quando a gente faz essa técnica e não faz esse ponto, a gente vai ter a união dessa papila, mas ela vai estar muito frágil, ela pode descolar, tá? Se o paciente tem uma escovação, se o paciente puxa o lábio e fica olhando muito, pode descolar e esse enxerto pode não dar certo. Ou então tem pessoas que usam uma gotinha de Super Bond. Parece diferente, né? Parece ser agressivo, parece ser gambiarra, mas não, você pode usar. Lógico, se você for usar essa técnica no seu consultório, você não vai falar assim para seu auxiliar: ô vizinho, ou amiga, aqui, pega lá o Super Bond. Não, não pode. O paciente não vai gostar de saber que usa o Super Bond na boca dele. Você fala assim: por favor, pegue o cianocrilato, tá? Precisa de uma gota de cianocrilato, tá? E também, se você for usar o cianocrilato, você não vai pegar nele. Outra pessoa de fora vai fazer aquela gotinha lá. Porque você está no campo estéreo, você não pode pegar em algo que não é estéreo, ok? Mas eu recomendo mais o ponto, tá? O ponto é melhor, é mais legal e é estéreo também, ok? E aí a gente passa para situações aí conjuntas. Então a gente vai ter um retalho reposicionado coronalmente, tá? Então aquele paciente que tem uma retração, tá? Mas ele tem um biotipo intermediário, aquele paciente que não quer fazer enxerto gengival. Você pode fazer uma tentativa de recobrir com o próprio tecido dele, tá? Sem remover do céu da boca, sem remover do palato, sem remover lá do tuber, certo? Você vai fazer o quê? Identifica essa retração, tenha certeza que o biotipo é no mínimo intermediário, tá? Você vai fazer incisões para o lado de 2 a 3 milímetros, tá? Digo 2 a 3 milímetros porque tem região que é muito estreita e não permite 3 milímetros de incisão, só você vai conseguir 2, às vezes 1,5, tá? Então, uns 2 a 3 milímetros para o lado e incisões relaxantes para cima, expulsivos, ok? De um lado e de outro, tá? Agora vamos entrar com a lâmina paralelo ao longo eixo do dente, tá? Movimentos pendulares, ok? Leves, mão bem leve, tá? A gente tem que fazer movimentos longos. O que eu vejo muito hoje em dia, meus alunos estão começando comigo um curso de atualização, eles vêm muito para a parte do retalho dividido, pensando em lâmina em tecido. E muitas vezes você tem que pensar no movimento da sua mão, tá? Se você ficar fazendo muitos movimentos contínuos, pensando no tecido que tem que descolar, às vezes não vai ser efetivo, tá? Você vai fazer vários cortes, não vai ser um corte tão limpo, tá? O retalho não vai dividir tão legal. Então você tem que fazer uma incisão bem leve, contínua, tá? E aí você vai dividindo com calma, certo? Calma é tudo nesse momento, ok? Então dividimos o retalho. Tem alguns livros que falam sobre divisão parcial, ou seja, conjuntivo dividido em 2, tá? A gente já vai ter conjuntivo, e depois para cima a divisão de retalho total. Tanto faz. O importante é que esse tecido, esse retalho, ele fique solto, você consegue trazer ele até ao meio do dente, tá? Tem gente que gosta de trazer até a pontinha aqui do dente e ele vai estar bem solto, porque a gente não pode ter tracionamento desse tecido, tá? Já liberamos esse tecido, ok, vamos só suturar, tá? Suturamos ele um pouco mais embaixo. Hoje a gente tem algumas alterações dessa técnica que eu vou falar mais para frente, tá? Mas o que é? A gente no momento de tracionar, a gente traciona até o meio do dente, tá? Da coroa, até o meio da coroa, só que para isso a gente precisa desepitelizar a papila, tá? A gente tem que tirar esse tecido epitelial das papilas e pode tracionar esse tecido até o meio da coroa, às vezes estabilizar esse enxerto com uma sutura num ponto interproximal para trazer ele até a coroa. Pô, Brilhante, você quer recobrir essa retração e quer recobrir coroa? Não, não vamos recobrir coroa. Mas no momento de contração, que a gente sempre vai ter a contração desse retalho, essa contração
vai ser controlada, né? O que a gente chama de overtreatment. A gente vai tratar mais do que devemos, já contando com aquela retração que a gente vai ter, ok? E aí, quando retrai, a gente ainda vai ter um recobrimento efetivo, ok? Tá? Um caso aqui de retalho reposicionado coronalmente, uma retração de uns 5 milímetros, tá? Incisões para os lados relaxantes, ok? Retalho dividido, depois retalho total, descontaminação sempre da raiz, seja ela só mecânica com raspagem, seja ela mecânica química, raspagem e ácido, tá? Qualquer ácido que você quiser, tá? O mais importante é descontaminar, certo? Aqui fazendo uma regularização com brocas de acabamento, tá? A gente tem vários tipos de broca, mas é importante que ela seja multilaminada, né? E tenha um formato arredondado para você trazer essa curvatura arredondada para a raiz e diminuir esse degrau, ok? Depois a gente recobre, tá? Só suturas simples, pontos simples. Tá? O importante é estabilizar esse tecido, sem fazer aquele movimento do lábio de um lado para o outro. Se o retalho não movimentar, ele está ok, ok? Vamos para aqui o antes e depois, tá? Recobrimos 100% desse caso, porque a gente estava em classe 2 de Miller. Tá? A gente pode recobrir 100% dos casos. Se a gente quiser melhorar, né? Tem gente que só sabe fazer as coisas, são metódicas, né? Os coaches gostam de chamar do lobo, né? O lobo é metódico. Então, ele só vai trabalhar com números, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: 3 milímetros para o lado, incisões retas, tá? Pode ser reta, pode ser angulada. Incisões relaxantes, ok? Aí a gente vai remover tecido epitelial da papila, chama de desepitelização, remover o tecido epitelial da papila, deixar o tecido conjuntivo exposto. Mais uma vez, você pode fazer com alicate de cutícula, tesoura de Goldman Fox, a gente tem tesoura Castroviejo, a gente tem lâmina de bisturi e tem gente aí que faz com broca também, tá? E aí recobrimos aquela retração. Nesse caso aqui, a gente trouxe a sutura, trouxe o retalho para cima da coroa, tá? Para cima daquela papila. Por isso, desepitelizamos papila, ok? E aí a gente fica com um conforto melhor, uma certeza maior que nós vamos recobrir 100% desse caso, mesmo que haja a contração desse retalho, ok? A gente pode fazer um deslize coronário, certo? Então, nós vamos trabalhar aqui com um caso de retrações de 3 elementos, certo? E aí, um biotipo intermediário, tá? Como é que nós vamos fazer? Em vez de abrir retalho, tá? Hoje é mais possível, né? Mas a gente tem outros instrumentais. A gente pode fazer com uma lâmina de bisturi, botar uma lâmina 15C, recomendo a marca Swan Morton de lâmina, que ela é bem fininha, calibrada, e a gente consegue ter uma habilidade maior, né, uma segurança maior no momento de divisão do retalho, ok? Em biotipo muito fino, a gente pode passar direto para curetas de tunelização, né? Nós temos hoje os tunelizadores que tem de marcas super recomendadas, como hoje tem importação da Welfer, mas a gente tem também hoje marcas como Rofredi, que são excelentes, outras marcas como Millennium, até a Quinelato também tem esses tunelizadores. A gente consegue dividir ou até fazer total, é difícil dizer se está dividindo, se está fazendo total, mas o importante é que esse tecido, esse retalho, né, esse tecido ele fique solto, tá? E não romper papila, é importante, tá? Então a gente vai fazer ao redor por intrasucular, né, dividindo esse tecido, tá? Para que ele possa vir solto, tá? E aí a gente vai ver como? Puxando com a pinça e ver se ele vem sobre a coroa, ok? No final conseguimos soltar, tunelizamos, né? Fizemos essa passagem da sonda de um lado para outro sem rompimento de papila, e aí a gente já consegue recobrir, tá? Então a gente faz pontos colchoeiro, né, que tragam esse tecido para cima da coroa.
que é importante a gente saber? É legal fazer essa técnica que você pode chamar de técnica flapless, né? Técnica sem retalho. É melhor para vender para o paciente, né? Sem dor, né? Menor dor, tem um nome diferente, a gente pode cobrar mais, né? Mas você tem que saber até onde consegue. Então a gente vai conseguir aqui entre retrações de 2 a 3 milímetros. Mais do que isso fica difícil fazer esse recobrimento, tá? Então a gente está falando aqui só de reposicionamento de retalho, vejam só, ainda não chegamos em enxerto, tá? O inicial, tá? E o pós-operatório de 14 dias quando foi removido os pontos, tá? Um recobrimento efetivo, esse tecido ainda vai amadurecer e vai se manter na posição. Aqui a gente pode ter associação de duas técnicas, não só rotacionar esse retalho, como reposicionar ele coronalmente. Tá? Então a gente vai ter aqui um canino com uma retração, certo? Classe 2 de Miller. Tá? Vamos trabalhar o leito que vai receber. Então incisão para o lado, 3 milímetros, incisão para baixo. A gente faz esse triângulo aqui, desepiteliza esse tecido. Vamos desepitelizar a papila, ok? De um lado e de outro. Para o lado de lá, que vai doar o tecido, vamos fazer uma incisão lateral, ok? Um pouco maior do que 3 milímetros, vai a 6, o quanto der aqui, pensando o quanto a gente vai recobrir, e incisão relaxante, tá? Dividimos o retalho, né? Tecido conjuntivo em 2, e aí rotacionamos e reposicionamos coronalmente. Aqui a gente vai ter uma segurança maior, porque falando em contração de enxerto, a gente vai ter, já contando com a contração, vamos ter o recobrimento 100% desse caso aí. Mas o mais importante foi saber que biotipo ele era desse paciente e qual era o tipo de retração, classe 1, classe 2 de Miller. Ok? Tá, então, antes e depois aqui, no caso do Linde, do livro do Linde, a gente vê que é possível recobrir, certo? A gente pode ter técnicas para retrações múltiplas. Já tem lá no meu Instagram um vídeo falando sobre retrações múltiplas, a técnica de Zucchelli. Tá? O Zucchelli em 2000 lançou essa técnica, hoje já tem algumas diferenciações. Tá? Mas a gente pode pensar em retrações múltiplas, a gente vai identificar a retração principal. No caso aqui o canino. Tá? Vocês vão ver que sempre o canino está junto com a galera da retração. Né? Então o canino, ok? Com retração principal, nós vamos trabalhar da retração do lado do dente vizinho até o tecido gengival que começa a retração no canino, tá? E esse é o importante, porque esse, como é a principal, a gente vai fazer um V. De um lado essa incisão desse formato, do outro lado a mesma coisa, tá? Tudo que tiver para frente, a gente vai trabalhar do mesmo jeito aqui. Então fez nesse sentido a incisão, para cá vai ser nesse sentido. Se tivesse mais um dente, mais nesse sentido. Para o outro lado de lá, se foi nesse sentido a incisão, para lá também é o mesmo sentido. Tá? O mais importante é que a ponta cervical de uma retração chegue até a ponta da papila da outra retração. Ok? E aí a gente consegue construir uma nova papila. Para que o Zucchelli desenvolveu essa técnica? Porque muitas vezes a gente recobria, né, retrações múltiplas, só que a gente ficava com uma papila volumosa. Isso não era estético, não era bonito, tá? Então a gente conseguia uma boa retração, ok, mas deixava uma papila gordinha, tá? E aí ele está desenhando novas papilas aqui para a gente ter um sucesso ainda melhor no recobrimento e na estética, tá? Então, o caso aqui do Zucchelli, que está no Linde, né? Fizemos aquele desenho de um lado para o outro, tá? Dividimos o retalho, ok? Retalho dividido, depois retalho total, e aí puxamos esse tecido para cima, tá? Certo? Pontos simples, pontos conchoeiros, não importa. O mais importante é que esse tecido esteja recobrindo, né, a retração e que depois a gente consiga estabilizar esse retalho, tá bom? Então a gente vai ter aqui um recobrimento múltiplo. Hoje a gente pode associar com enxerto gengival essa técnica, certo? Então a gente tem que pensar aqui o que a gente quer para o nosso paciente. A gente quer recobrir retração ou a gente quer mudar biotipo? Como é que a gente vai basear o nosso pensamento aí?
muitas vezes a gente não vai conseguir recobrir, tá? Mas a gente precisa trazer uma melhora para esse paciente. Então, nesses casos, a gente vai mudar o biotipo. Paciente que tem retração gengival, que vai fazer tratamento ortodôntico, né? A gente não consegue recobrir aquele momento lá, mas se a gente fizer o tratamento ortodôntico, vai aumentar a retração gengival. Então, nesse caso, a gente vai mudar o biotipo, alterar o biotipo fino para o biotipo espesso, tá? Outras vezes a gente quer recobrir, ok? Certo? Então, a gente vai mostrar aqui, a gente pode reposicionar o tecido enxertado apicalmente ou coronalmente. Se a gente botar apicalmente, é porque a gente quer recobrir retração. Se a gente fizer apicalmente, a gente não quer recobrir retração, a gente só quer mudar a biotipo. A gente botar coronalmente é porque a gente quer recobrir essa retração. Ok? Então a gente pode ter aqui um exemplo, enxerto gengival livre, tá? Esse enxerto, ele está em cima da retração, mas ele não tem o objetivo de recobrir, tá? Se recobrir, às vezes a gente consegue recobrir. É um ganho, é um plus, tá? Mas o objetivo principal é mudança de biotipo, alteração de biotipo para biotipo espesso, ok? Então a gente pode ter essa situação aqui, retração ainda está lá, ok? Mas a gente já tem uma alteração de biotipo. E aí a gente pode pensar depois, eu quero recobrir agora. Então vamos reposicionar retalho só, certo? Ou a gente pode fazer um enxerto coronal, tá? Sobre a coroa, sobre retração, com o objetivo de recobrir. Nesse caso, a gente consegue alterar biotipo e também consegue recobrir, certo? Tá, então vamos falar de enxerto gengival livre, tá? Uma técnica que foi descrita passo a passo em 1963 por Born, certo? E aí, qual era o primeiro passo? Primeiro leito receptor. Vai trabalhar do jeito que a gente já falou agora, como retalho reposicionado, muito parecido, tá? Ele vai basear todo o pensamento de trabalho de leito receptor para os enxertos, tá? Então, fazer incisões relaxantes, ok? Retalho dividido, deixar tecido conjuntivo exposto, tá? A gente pode fazer um mapa, ok? Saber quanto é a espessura, largura, altura, né? Ou pode fazer usando o som da milimetrada ou com o papel da embalagem da sutura, do fio de sutura. A gente recorta lá, vê quanto a gente precisa, vamos levar para o palato, ok? Aqui no palato, vamos remover uma faixa de tecido epitelial, que por outro lado também tem tecido conjuntivo. De um lado é epitelial, outro lado é conjuntivo, ok? E a gente pode reposicionar lá. Qual é importante saber aqui? Tecido epitelial tem que ficar para fora, tecido conjuntivo tem que ficar em contato com o conjuntivo, certo? Para que a gente tenha adesão desse enxerto e que a gente também não gere uma lesão. Se a gente alterar, né, deixar epitelial com conjuntivo, pode gerar uma lesão aí, tá? Periodontal. E aqui a gente vai ter o quê? O ganho de mucosa queratinizada, tá? Não recobriu, não podia ser recoberto, mas mudou biotipo. E para que a gente muda biotipo? Para que não aumente a retração, para estabilizar aquela retração, tá? Para que a gente tenha mais longevidade, para que diminua a sensibilidade do paciente. Isso é importante. Hoje, estamos falando de lesões cervicais não cariosas, né? Que levam retrações gengivais, né? E você vai lá e recobre com uma resina, tá? Isso não é um tratamento efetivo, ele é paliativo, porque você pode ser o melhor profissional da área da dentística, da estética, mas vai ter um micro degrau lá que vai acumular alimento e vai aumentar, vai inflamar a gengiva, tecido gengival e vai levar a retração gengival. Então você pode restaurar? Pode, não tem problema, mas tem que trabalhar com recobrimento, tá? Então é importante a gente fazer um recobrimento também. Gengival, tá? Cirúrgico. A gente pode trabalhar com técnicas de enxerto gengival livre ao redor de um dente só, ok? Então a gente vai fazer mesma coisa, incisão para os lados, 2, 3 milímetros, incisões relaxantes, trabalhando aquele tecido. Esse tecido que solta aqui, que a gente vai dividir o retalho, a gente pode suturar no fundo do vestíbulo, tá? Ou a gente pode remover completamente, não tem problema, tá?
E aí, removendo o tecido epitelial do palato, só fazer suturas que deixem esse tecido estabilizado, tá? Você vai alterar biotipo aqui, vai dar longevidade ao seu tratamento, vai dar saúde periodontal para o seu paciente, ok? Antes e depois, né? Mostrando a recuperação desse tecido, que era um biotipo fino, tornou um biotipo espesso, tá? A gente pode trabalhar em casos múltiplos com enxerto gengival livre e a gente vai pensar muito assim em regiões não estéticas, tá? A gente trabalha muito com enxerto gengival livre, porque é mais fácil de remover um enxerto tecido epitelial e conjuntivo do palato do que remover só conjuntivo, tá? E aí numa linha de aprendizado a gente começa com enxerto gengival e depois lá na frente a gente passa para o tecido conjuntivo, ok? Tá, então estamos trabalhando com retrações múltiplas, mas não queremos recobrir nesse momento, só queremos alterar biotipo, tá? Por exemplo, esse paciente pode ir para ortodontia, tá? Não quero recobrir agora, quero só alterar biotipo para evitar que tenha maior retração. Então trabalhamos aqui intracircular nos dentes, ok? Passamos reto de uma retração para outra, certo? Incisões relaxantes, retalho dividido, paralelo ao longo eixo do dente. A gente tem que estar paralelo ao dente. Isso é importante, tá? Porque se a gente angular muito a nossa lâmina para fora, a gente pode estar deixando esse retalho muito fino, muito espesso, desculpa, e o conjuntivo que está lá dentro fino. Se a gente angular muito a lâmina para fora, a gente vai deixar esse tecido mais fino, tá? E aí o retalho pode necrosar. Então a gente tem que ter lâmina paralela, tá? Isso vai nos guiar muito para a divisão de retalho. Dividimos retalho, tecido conjuntivo exposto, tá? Para dar nutrição para o nosso enxerto que vai chegar, tá? Puxamos o tecido, tá sobre a coroa, ok? Tá bem livre. Vamos botar o enxerto gengival aqui e suturar. Ponto em X, ponto simples. O mais importante é estabilizar esse enxerto, certo? Fazemos o teste do lábio lá, não está movimentando o enxerto, ele está estável. Aquele tecido que soltou, a gente suturou lá no fundo do vestíbulo, ok? Ou pode remover. Eu prefiro suturar no fundo do vestíbulo porque a gente tem mais nutrição, tá? Menos recuperação de tecido. Em alguns casos, a gente tem que pensar em fator etiológico, né? Primeiramente, então aqui a gente está com uma retração gengival, inflamação por acúmulo de biofilme, tá? Mas a gente tem uma inserção aqui de um freio, tá? Então a gente pode trabalhar primeiro com frenectomia e depois com enxerto gengival, ou pode trabalhar as duas técnicas juntas, tá? Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ainda agora, tá? Retalho dividido, incisões relaxantes, o freio foi lá para baixo, tá? Desinserir bastante o freio por dentro desse retalho, certo? E aí usamos enxerto gengival sobre o tecido conjuntivo. Nesse caso a gente fez uma abordagem um pouco diferente, usamos parafusos de enxerto gengivais, parafusos de 3 milímetros de profundidade, tá? de altura, só para não sair da sutura, tá? A gente tinha lá no momento, acabamos usando ele, é mais fácil de utilizar, mas não traz alteração nenhuma para esse tipo de enxerto, tá? E a gente consegue um ganho de tecido de mucosa queratinizado interessante. Agora vocês vão ver aqui, nem sempre a gente consegue botar todo o retalho, né, que a gente fez, que a gente construiu, botar um enxerto sobre todo esse retalho. Tá? O que a gente precisa? Células vivas aqui para estimular a mudança de biotipo. Então aqui vai formar mucosa queratinizada também. Tá? A diferença daqui para cá é que nessa região do enxerto vai ter mais volume, mas também vai ter uma mudança de biotipo. Tá? Removemos do palato, certo? A gente pode suturar aí. O importante da sutura não é coaptação de bordas, e sim formação de uma rede para ter o coágulo, né? A formação da rede de fibrina e aí uma recuperação desse tecido. Tá? Então aqui um recobrimento, você vê que o tecido está reptilizando nessa região, era um tecido que era inflamado, está reptilizando, tá? Esse tecido está
tendo uma maturação, o freio está lá embaixo, não vai ter mais contato aqui, e aí no segundo momento a gente pode pensar em recobrir essa retração. Tá? Essa técnica a gente não poderia ter feito enxerto de conjuntivo, porque no momento do conjuntivo a gente ia ter que reposicionar esse retalho, e aí tendo uma retração com o freio, ele ia impossibilitar esse enxerto de dar certo, podia até dar certo, mas tinha muitos riscos aí. Então era uma técnica bem indicada para enxerto gengival, tá? E no segundo momento um recobrimento de raiz com esse retalho, tá? Aqui a gente pode mais uma vez associar técnicas, então enxerto gengival livre, EGL, mais retalho coronal. Então primeiro a gente vai ter uma retração aqui, vamos trabalhar essa retração, cisões relaxantes, retalho dividido, ok? Removemos o enxerto gengival e reposicionamos nessa região lá no ápice, tá? Não na coronal, lá no ápice. E a gente vai mudar o que? Biotipo. Aqui a gente já tem mucosa queratinizada, já tem volume, até recobrir um pouquinho a retração, tá? No segundo momento, mais um desenho, tá? Divisão de retalho e reposicionamento coronal desse retalho, ok? Uma área estética que a gente poderia ter feito enxerto de conjuntivo, mas foi uma abordagem aí de enxerto gengival livre, um caso antigo, está no livro do Carranza, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre meus casos, como é que a gente tem tido essa abordagem, às vezes um pouco mais rápida, né? Associando algumas técnicas. Tá? Então aqui um recobrimento em duas partes, tá? Duas fases cirúrgicas, mas bem efetivo. Certo? Falando de enxerto de conjuntivo, sempre que a gente puder, a gente vai indicar esse enxerto. Ele é um enxerto que tem maior previsibilidade, né? E aí, esqueci de falar para vocês que o enxerto gengival livre, ele leva a cor do leito que está doando. Então, o palato é mais rosa do que a mucosa vestibular, certo? Então, se a gente remover enxerto gengival, a gente vai passar para a mucosa vestibular, a gente vai ter alterações de tecido, tá? A gente vai ter aquele tecido mais rosa para vermelho e no enxerto, na região que foi enxertada, mais rosa claro, vai dar uma alteração estética. Se a gente estiver trabalhando numa região inferior, que não aparece no sorriso, ok, sem problema. Uma região superior, que aparece no sorriso, região estética, a gente não vai gostar, né? Pode trabalhar depois com peeling gengival, ok, mas aí vai ter que o paciente fazer mais uma cirurgia desnecessária. Então a gente pode indicar um enxerto de tecido conjuntivo que não leva essa cor do leito que doa, tá? Ele vai ficar com a cor do leito que recebe. Tá? A gente tem algumas, na verdade tem várias técnicas, certo? A gente selecionou aqui 3, que são as bases, os pilares para você aprender sobre enxerto de tecido conjuntivo, tá? Técnica de envelope, técnica de túnel e conjuntivo mais retalho reposicionado, ok? Hoje não vai dar para falar de todas, então a gente vai falar só da técnica de envelope, praticamente, eu acho que só vai dar para falar dela, né? Vamos fazer ao redor de uma retração principal, lâmina de bisturi, tá? Ou a gente pode fazer com com descolador um kit de tunelização. Aqui vai acabar, mas a gente vai continuar gravando. Tá. Então a gente vai falar do kit de tunelização, certo? Pode utilizar ou lâmina de bisturi, tá? Então ao redor dessa retração a gente vai criar um envelope. Esse tecido ele vai descolar. Para quê? Para receber um enxerto. Mas a gente não pode romper papila, tá? A papila tem que estar íntegra. Fizemos esse envelope, abriu, cabe nosso enxerto lá, vamos pegar um conjuntivo e introduzir nessa região aqui, fazer suturas que estabilizem esse enxerto por dentro. Tá? Uma técnica flapless, mais uma vez. A gente pode fazer a técnica de túnel para mais elementos. Então vamos ter 2 retrações, a mesma abordagem. Fazer o envelope por dentro, para a região intrassucular, né? Ao redor, fazendo retalho dividido ou retalho total. Ok? E enxerta tecido conjuntivo. Aqui vai acabar. Tá. A gente vai continuar gravando aqui. Só abrir Tá. pra gente que vai estar gravando depois. Gente, a gente ainda vai continuar gravando. Vamos disponibilizar depois, tá? Para quem não pôde estar presente agora nesse momento.
certo? Então vamos terminar ainda as técnicas de túnel. Semana que vem, ou na outra semana, provavelmente a gente vai ter continuação dessa aula, certo? A gente vai falar algumas coisas, algumas dicas de como remover melhor do palato, tá? E até a próxima aí, né? Tá? Então, gente, aqui a gente vai utilizar a técnica de túnel, passando pela região de 2 retrações, sem rompimento de papila, tá? Mais para frente eu vou mostrar como fazer a captura desse enxerto, e aí como fica mais fácil passar por ela aí, certo? A gente vai falar aqui também de como e quando indicar remoção de tecido conjuntivo. Tá? A gente precisa ter um grande volume de tecido conjuntivo para poder remover ele do palato, né? Tá? Então a gente vai fazer sondagens prévias que vão dizer a profundidade. O ideal é que a gente tenha mais de 7 milímetros, tá? Mas às vezes a gente vai ter 3 a 4 milímetros, que antes a gente contraindicava fazer enxertos de conjuntivo nessa situação. Hoje a gente consegue trabalhar, né, ainda um pouco com eles, certo? E a gente vai dizer como utilizar, tá, para a gente trabalhar esses tipos de técnica. Então a gente vai considerar pálatos profundos, 17 milímetros, pálatos intermediários, 12, e pálatos rasos de 7 milímetros. Tá? Quer dizer, rasos menores do que 7, ok? Mas se a gente tiver 7 já dá para trabalhar bastante, tá? Hoje a gente trabalha até com menos do que isso, certo? A gente vai ter técnicas de incisão, técnica de incisão horizontal, fazer só uma incisão, tá? Nesse sentido, na verdade é mais de uma incisão, tá? A gente vai ter horizontais duplas, fazer 2 incisões, uma perto da outra, tá? A gente pode ter a técnica em L ou L duplo, e o desenho em 1, que é o mais convencional, que a gente vai indicar hoje para vocês, tá bom? Já tem vídeo também lá no meu Instagram mostrando como remover esse conjuntivo, mas é o que a gente vai fazer hoje. Primeiro, vamos fazer uma incisão em 90 graus, então vamos pensar que a gente está desenhando esse U no palato, tá? Lâmina até osso em 90 graus, desenhando esse U, arranhando o osso, ok? A segunda lâmina vai fazer o quê? A gente até troca de lâmina para ter uma lâmina com corte bem novo, né, com fio de corte bom. A gente vai entrar paralelo ao dente, tá? Sempre paralelo. Minha dica nesse caso aqui é primeiro estar paralelo ao dente, mas o palato tem uma curvatura, né? Quando você está indo mais para o centro do palato, mais lá para o meio do palato, você vai angular essa lâmina um pouco para fora, tá? Para que você tenha uma espessura adequado e não tenha um rompimento desse seu retalho aqui, certo? Então, você vai fazer paralelo ao dente, movimentos pendulares, dividir nesse conjuntivo em 2. E, por último, você vai lá dentro dessa janela que abriu e vai remover esse conjuntivo. Espera lá, está muito confuso, né? Então, a gente vai mostrar para vocês, na próxima semana, como remover esse conjuntivo facilmente, usando uma técnica do papel. Você vai fazer na sua casa e ser bem sucedido, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Guarda essa imagem aqui, a gente vai voltar nos enxertos, tá? E aí a gente vai começar falando só como remover esse enxerto, e aí você vai ter sucesso na sua clínica, no seu consultório, na sua vida, tá? Fazendo essa técnica. Depois me diz assim, olha, brilhante, eu consegui. E aí eu dou parabéns para vocês, tá? Obrigado, gente. Até a próxima.